Boa noite. O Caderno Regional dá sequência à cobertura especial das eleições municipais. Todos os candidatos a prefeito de Santos vão passar pelo estúdio do programa para apresentar as propostas de governo. Nós faremos as mesmas 4 perguntas para todos. Cada resposta pode ter o tempo máximo de 2 minutos e 30 segundos não cumulativos. Já recebemos nesta semana os candidatos Hélio Alite, do PRTB, Genival Bezerra, do PSDC e Karina Vitral, do PCdoB. O convidado de hoje é o jornalista Paulo Schiff, do Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Boa noite, candidato. Obrigado pela presença. Gostaria que o senhor começasse falando a respeito um pouco da sua vida pessoal, profissional e política, se apresentando para os nossos telespectadores. Boa noite, Irineu. Boa noite especial, uma saudação especial para a telespectadora, para o telespectador do Caderno Regional aqui da TV Santa Cecília. Paulo Schiff, 64 anos, nascido em Santos, morador de Santos, torcedor do Santos, sou conselheiro do clube, fui presidente do Conselho Deliberativo no triênio 2012-2014. Sou também conselheiro da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos. Eu estudei no Grupo Docas, depois no Colégio Santista, fiz o cursinho no Ângulo e fiz Engenharia Civil na Escola Politécnica da USP. Eu estudei Engenharia na década de 70, o país com ditadura, censura aos meios de comunicação. Quando eu ingressei no mercado profissional, eu tive dificuldade para entender a realidade social. Achei necessário fazer um curso mais humano para melhorar o meu entendimento dessas questões e optei por jornalismo, porque gostava de escrever crônicas, lia muitas crônicas, até hoje eu gosto muito de crônica. O jornalismo virou uma paixão, tanto que eu tenho 2 filhos, fui casado 21 anos com a psicóloga Tereza Cristina Raciop Schiff, estou separado há 4 anos. O meu filho mais velho, Guilherme, é jornalista, formado na SPM em São Paulo, trabalha em São Paulo com jornalismo. E a minha filha, Luísa, de 19 anos, faz jornalismo, cursa jornalismo, primeiro ano na PUC. Então o jornalismo entrou no meu DNA, virou uma paixão. Eu apresento todos os dias um jornal de rádio, na Rádio City FM 102.1, Jornal Litoral, das 7 às 9, de segunda a sábado. Apresento na TVB Band Litoral Notícias em Debate, às 10 para as 7, às 7h20 da noite. Escrevo todos os dias, de segunda a segunda, no Diário do Litoral, na página 2. Escrevo também no DCI de São Paulo, também no site da Associação Comercial, também no Jornal da Orla. Eu sou uma pessoa de fora da política que, como telespectadora, como telespectador, está indignado com esse sistema desvendado aí pelo Mensalão, desvendado pela Operação Lava Jato, de corrupção, que levou o país, que levou as cidades, que levou toda a realidade brasileira a essa crise, a essa desesperança, a esse estado atual lamentável. Então, a minha candidatura é de alguém de fora da política tentando mudar isso. Na sua opinião, quais são os principais desafios do próximo chefe do Executivo? Eu vejo, assim, 2 desafios muito claros para o próximo prefeito de Santos. São 2 resgates. O resgate da dimensão política do cargo e o resgate da dimensão de gestão do cargo. Santos é uma cidade que ensinou ao Brasil a liberdade e a caridade, com José Bonifácio, com Brás Cubas. É uma cidade de tradição política muito forte. E nos últimos 20 anos, ela vem administrada por um mesmo grupo, 2 mandatos do prefeito Beto Mansur, 2 mandatos do prefeito João Paulo Papa e um mandato do Paulo Alexandre Barbosa, mas as pessoas se revezando ali nos cargos, em que se perdeu essa dimensão política desse cargo, sempre muito forte, com Oswaldo Justo, por exemplo, que não aceitou entrar na prefeitura pela porta dos fundos, como ele definiu, como vice eleito, quando o prefeito Esmeraldo Tarquínio foi cassado. Nos últimos 20 anos, a gente vê um governador como José Serra, vem e inaugura uma maquete de uma ponte, ironizando, brincando, sei lá, com o sofrimento das pessoas que usam as balsas todos os dias, com muitos problemas. E o prefeito de Santos, que na época era o João Paulo Papa, calado. A gente vê um governador vir bater boca com a Solange Freitas, repórter da TV Tribuna, diante da morte de um estudante, Luan Oshiro, ali na Francisco Glicério, num ponto de ônibus, dizer que o número está verde, está azul, da segurança, que o crime está reduzindo. Um secretário de Segurança, Alexandre de Moraes, que fala que as mortes no sistema Anchieta Imigrantes são pontuais, são 14 mortes em 2 anos.
ele vem falar que é pontual. E o prefeito de Santos calado, ninguém reage a esse tipo de coisa, é inadmissível isso. E a dimensão de gestão também, a gente vê no dia 22 de dezembro de 2014, 30 pessoas ficaram ilhadas no supermercado Açaí, num dia de chuva. Choveu e inunda ali a Nossa Senhora de Fátima, Martins Fontes. Você é prefeito de Santos, ali do lado tem um braço de mar, coloca uma bomba, coloca uma tubulação, resolve o problema. Não, 2 meses depois chove de novo, exatos 2 meses depois, 22 de fevereiro de 2015, e novamente 30 pessoas ilhadas a noite toda, um sofrimento. A gente vê esses incêndios todos em série, em que a prefeitura tem que atuar na fiscalização, na prevenção desse tipo de risco. Então, os 2 desafios principais são resgate da dimensão política e resgate da dimensão de gestão do cargo de prefeito de Santos. E quais são os seus principais pontos, os principais pontos do seu programa de governo? Olha, na saúde, eu tenho a honra de ter como companheiro de chapa o médico Evaldo Stanislau, que é vereador da Câmara de Santos pela Rede de Sustentabilidade, que é um estudioso, é um grande médico, tem uma visão muito clara. Nós entendemos que na saúde, Santos tem equipamentos de saúde bons e tem recursos também. 30% de um orçamento de uma arrecadação de 2 bilhões, orçamento de 2,5, é muito dinheiro aplicado na saúde, quase 30%. O que precisa é organizar a saúde. Precisa ter um programa de saúde da família que avance. Menos de 25% das famílias de Santos estão nesse programa. Em Praia Grande, quase 100%. Você, com isso, alivia urgência e emergência, alivia também a principal reclamação hoje, que é a das especialidades. A consulta demora quando é marcada no especialista e o exame demora depois. Então, alivia um pouco urgência e emergência, alivia especialidades e coloca o Hospital dos Estivadores, que foi reformado aí para funcionar, para agilizar esse tipo de procedimento. Então, uma consulta cardiológica precisa de uma ergometria, vai lá nos estivadores e tem agilidade. Precisa de uma endoscopia, vai lá. Além disso, aquela linha de cuidado, né? Paciente de doença renal, por exemplo, tem que ter uma linha completa, desde o diagnóstico até o transplante, não submeter a ficar eternamente na hemodiálise. A gente precisa ambicionar mais na educação, a gente precisa tornar Santos, que tem um polo universitário muito bem construído, aqui a Universidade de Santa Cecília faz parte disso, a ter a pós-graduação, a ter a pesquisa. A gente precisa ter uma rede de ensino público de período integral para tornar o estudante de Santos bilíngue, aparelhar para o mercado, que é um mercado de turismo de negócios, de turismo de atividade portuária. E a gente precisa resgatar também a mobilidade urbana. Nesses últimos 20 anos, as ligações de Santos, as principais ligações de entrada e saída de Santos, a Balsa, a ligação José Menino com o Itararé em São Vicente, a ligação pela Martins Fontes com o sistema Anchieta Imigrantes, estão esclerosadas. Todo dia congestionamento de manhã, todo dia congestionamento no final da tarde. Nos últimos 20 anos nada foi feito. Podia ser feito? Podia. Nesse mesmo período, um pouquinho mais em Praia Grande, foi construída a Expressa Sul, foi construído agora um viaduto na conexão da Ayrton Senna com a Imigrantes. O tempo está esgotado. O senhor tem agora 2 minutos e meio para suas considerações finais, por favor. Olha, eu não sou filho de político, mas eu me considero uma espécie de filhote de um político que eu citei aqui, que é o Oswaldo Justo. Eu tive a honra de 16 anos depois do mandato do Esmeraldo Tarquínio ser cassado e dele ter renunciado, ter se recusado a entrar na prefeitura como prefeito, sem ser pelo voto, eu tive a honra de, em 1984, ser um dos 6 coordenadores da campanha do Oswaldo Justo e aprendi muito com ele. Então, ao longo dessa caminhada, eu me apresento para essa disputa com 2 armas que eu acho muito importantes. Uma delas é a firmeza do PDT. O PDT é um partido histórico no Brasil, posicionado nesse momento para a reconstrução de legendas partidárias que têm preocupações sociais, e ele manteve esse projeto da candidatura em Santos, projeto de candidatura própria, com todas as dificuldades que se apresentaram nesse percurso e com toda a coragem necessária para enfrentar um esquema muito poderoso, que é o do prefeito atual e muitos outros candidatos pelos quais eu tenho muito respeito. E segundo, a outra arma que a gente se apresenta também é a rede,
o entusiasmo do pessoal da rede. Eu senti uma injeção de ânimo, de energia, quando eu me reuni com a rede para a gente discutir essa campanha eleitoral, discutir essa eleição em Santos, e eu vi o brilho nos olhos daquele pessoal da Rede de Sustentabilidade. É uma maneira nova, uma maneira que o país precisa que a política seja feita. Então, o Evaldo, Stanislau e eu, nós temos duas armas para esse momento político de Santos: a firmeza do PDT e o entusiasmo da rede. E é com eles que a gente se apresenta para o eleitor, é com eles que a gente se apresenta para a telespectadora, para o telespectador da TV Santa Cecília. Foi uma honra, foi um prazer estar com você aqui hoje, Irineu. Obrigado e boa noite, candidato. Boa noite. Agradecemos a participação do candidato Paulo Schiff, do PDT. Amanhã, conheça as propostas do jornalista Edgar Boturão, do PROS. A ressaca volta a castigar a região, como vem se tornando cada vez mais frequente. Um trecho da Avenida da Praia, na altura do Canal 7, em Santos, teve de ser interditado. Agitado é pouco. O mar estava bravo. Todo mundo que passava por aqui olhava, tirava foto e ficava assustado. No mesmo tempo é assustador, mas é bonito, né? É a natureza se manifestando, né? Pode invadir os prédios, né? Então é preocupação para quem tem imóvel perto, pode preocupar. Desde as 6 horas da manhã, a Avenida Saldanha da Gama, próximo à Ponta da Praia, foi interditada por causa da forte ressaca. José Luiz Fernando mora em Santos há 10 anos e nunca viu a maré tão alta. Não deixa de ser bonito, mas a gente não sabe até onde vai isso, né? Eu acho que do tempo que eu moro aqui em Santos, essas últimas ressacas foram as piores. Então, esse lado é o lado mais assustador, vamos dizer assim. Maria de Lourdes, que mora no interior de São Paulo, veio passear na cidade e se surpreendeu. Não dá nem para caminhar direito mais perto para ver. Eu fiquei assustada. Gabriela Amorim é professora de biologia e diz que o fenômeno é preocupante. Aquecimento global, tudo que está acontecendo, cada vez mais você vê o mar avançando. São alguns centímetros por ano e já há anos atrás era assim, e agora a gente já está começando a ter metros, né? Então está bem complicado. Só neste ano aconteceram 3 fortes ressacas na Ponta da Praia, em Santos. A primeira e mais intensa foi no dia 27 de abril. Pelo menos 400 metros de muretas da orla foram danificadas. No dia 11 de junho, outra vez a maré invadiu a avenida e no dia 18 de julho, o mar também ultrapassou a faixa de areia e chegou na rua. As constantes mudanças bruscas de temperatura, com a chegada de frentes frias, são causas das frequentes ressacas. Os funcionários da limpeza urbana de São Vicente já voltaram ao trabalho há mais de 2 semanas, mas a cidade ainda tem muita sujeira pelas ruas. O Caderno Regional ouviu alguns moradores que também reclamam da população ao descartar o lixo em locais irregulares. O cartaz na árvore faz um alerta, mas parece que ninguém se importa muito. Olha só a quantidade de lixo espalhada pelo local. E a sujeira não está concentrada apenas em um ponto. Encontramos montanhas em vários lugares. Tem de tudo: entulho, resto de móveis e matéria orgânica. Um prato cheio para alguns animais. Na porta da minha casa, e rato, tem bicho, tem tudo andando por aqui. A Vila São Vicente tá demais, porque é uma lixarada que ninguém aguenta mais. A própria população reconhece que é responsável por boa parte da sujeira que está nas ruas. Acho que as pessoas tinham que ter consciência e não descartar, porque os pessoal da rua vem, varre e já descartam o lixo. Então, quer dizer, limpa a cidade, a pessoa vem e limpa e a própria população suja. Todo dia joga um lixo. Então, eu acho que, na minha opinião, tem que ter uma multa severa mesmo para quem joga lixo. Moradores também denunciam descarte irregular feito por caminhões. Perto da minha casa lá, o cara estava descarregando com o caminhão lá, eu peguei o número da placa do caminhão e passei para a prefeitura. Eles nem me ignoraram. Ah, mas a gente depois vê isso aí, né? Não tem... Eles pedem para a gente informar, mas quando a gente informa, eles... ignora a gente liga e ignora. Então não tá errado. Parece que a prefeitura decidiu escutar a reclamação. A Guarda Municipal e fiscais comandaram uma blitz essa semana na Avenida da Praia, próximo à divisa, com o objetivo de flagrar caminhões que irregularmente despejam entulho em São Vicente.
Em média, eu abordo geralmente 8 caminhões diariamente. E geralmente 50% deles estão irregulares. Se o motorista não tiver autorização, é multado. A multa para o motorista que descarta irregularmente o lixo ou o entulho pode chegar a R$3 mil. Durante a Blitz, 4 condutores foram notificados. Tomou posse ontem um novo comando da Guarda Municipal de Santos. Para se adequar a uma lei federal, os cargos de comando passam a ser ocupados por funcionários de carreira da corporação. A cerimônia de posse aconteceu no Salão Nobre da Prefeitura. Colegas de trabalho, familiares e amigos vieram prestigiar os novos líderes. A posse atende a uma lei federal sancionada há 2 anos pela presidente afastada Dilma Rousseff, que obriga que funcionários de carreira ocupem os cargos de comando. É um anseio antigo e mais do que justo dos próprios guardas municipais, a partir de hoje, com mais autonomia, com um comando próprio e crescendo cada vez mais. Ronaldo Pereira Pinto trabalha na Guarda Municipal de Santos há 26 anos e foi escolhido pelo secretário de Segurança da cidade para ser comandante da corporação. É mais responsabilidade, mais trabalho, mas não tenha dúvida que a gente vai dar de tudo para que a gente possa alcançar nossos objetivos, que é dar melhor qualidade de vida e segurança à população de Santos. Marcelo Messias de Oliveira, que está na Guarda há 27 anos, foi nomeado subcomandante. Honrar a farda que nós vestimos com prazer, com gosto mesmo, e a expectativa é grande também, né, da continuidade ao trabalho que já é feito há um certo tempo já. Já Raimundo dos Santos Ferreira é o profissional mais antigo. Há 30 anos faz parte do grupamento. Agora, como corregedor, terá a responsabilidade de cuidar da disciplina dos cerca de 500 homens e mulheres que trabalham na corporação. Quem tem conduta tranquila e libada não tem o que se preocupar com o corregedor, muito pelo contrário. Quero que vejam na minha figura um parceiro para estar ajudando no dia a dia. Ainda de acordo com a lei federal, os guardas municipais também poderão portar armas de fogo. No nosso planejamento consta armarmos em torno de 10% do efetivo na primeira etapa. E a partir daí, para os governos que virão aí para frente, aí fica a critério deles. Não é porque eles portarão armas que a gente poderá aí fazer qualquer tipo de enfrentamento. Não é o que queremos. Essas armas são para autodefesa dos próprios guardas municipais. O Caderno Regional começa a exibir a partir de hoje uma série de matérias com foco na cidadania, política e nas eleições municipais. O projeto foi criado pela editora do Caderno Regional, Denise Sierra. Na primeira reportagem, vamos falar sobre o trabalho do prefeito. Tiago Rodrigues é gerente deste restaurante. Ele é responsável pela parte financeira e administrativa do comércio, além de supervisionar a cozinha e o atendimento nas mesas. Tem vários setores a casa, então a gente vai supervisionando cada setor e ao final de tempos, ou de mês, ou de quinzena, nós pedimos o constante feedback de cada setor, como é que está indo, como é que o cliente está se sentindo, como é que está a satisfação do cliente, como é que estão os processos de cozinha, isso aí é constante toda hora para justamente melhorar não só o atendimento, mas a qualidade do produto. Mas Tiago não está sozinho. Ele comanda uma equipe de 20 profissionais, entre eles sócios, cozinheiros e garçons. Todos compõem a engrenagem e têm um único objetivo: cativar o cliente e garantir o sucesso do negócio. A satisfação do cliente, ele vir na minha casa sabendo que ele está sendo bem cuidado, que ele está sendo bem servido e ele se sentir feliz, porque hoje a gente precisa muito disso, né? Sentir um pouquinho mais de felicidade, né? E se esse restaurante se chamasse Cidades? O prefeito seria como gerente, responsável pela administração. Para ajudá-lo, uma equipe de secretários. E nós, os clientes. É obrigação do gerente e do prefeito realizar obras, manter serviços essenciais, como saúde, educação, transporte, limpeza, iluminação pública, ou seja, oferecer uma boa qualidade de vida para a população. O chefe do executivo recebe salário para isso, um rendimento mensal em torno de R$20 mil.
E quem paga é o cidadão. Como na nossa vida particular, na nossa casa, no nosso lar, uma família só deve gastar aquilo que o seu salário permite, um prefeito também, ele tem que ter fundamentalmente essa responsabilidade. Ele só gastar aquilo que ele arrecada por meio de tributos, basicamente impostos. Daí essa relação institucional com a população. A prefeitura cobra os tributos dos contribuintes, dos munícipes, os munícipes pagam, e com esses recursos, o prefeito, nessa relação institucional, ele vai cuidar da cidade no limite de sua arrecadação, no limite de sua receita, que a população paga para que o prefeito execute esses serviços que nós falamos, que são básicos, e também investimento da cidade para que ela cresça. Nós começamos este último bloco falando do Campeonato Paulista. Na última rodada, o Desportivo Brasil bateu a Portuguesa Santista por 1-0 e acabou com uma invencibilidade de 16 jogos da equipe santista. Agora, jogando em casa, a Briosa quer dar o troco na equipe do interior. A Portuguesa Santista tem um dos melhores aproveitamentos na competição. Venceu 74% dos pontos que disputou. O time perdeu apenas um jogo, justamente a última partida contra o Desportivo Brasil. Nesta sexta-feira, a Briosa entra em campo novamente contra a equipe que acabou com a sua invencibilidade. A gente aprende com os erros, então erro de posicionamento que a gente vai corrigir. Mas eu acho que foi um bom jogo lá, não foi um jogo ruim. Mandamos na segunda parte do jogo, onde eles só se defenderam, então teve coisas boas, né? Infelizmente a gente não conseguiu o gol, mas vamos trabalhar forte essa semana, e sexta-feira a gente tem total condição de reverter a situação e colocar mais 3 pontos na classificação. 2 jogadores entregues ao departamento médico preocupam o técnico Ricardo Costa. A gente está avaliando ainda a situação do Ricardinho e do Fernando, que saíram por lesão nessa partida. A gente não sabe qual que é se eles vão aguentar, né, essa partida na sexta-feira. Então vamos ter que esperar o departamento médico falar para a gente qual que vai ser as medidas aí até sexta-feira. A equipe santista está na segunda posição do grupo 8 com 6 pontos, atrás do Desportivo Brasil, que tem 9. O atacante Juninho é uma das esperanças de gol. A expectativa é boa. Acho que estamos dentro de casa, os 3 pontos aqui a gente tem que fazer de qualquer jeito, temos que buscar a vitória a todo momento, sabendo da dificuldade que é enfrentar também uma equipe qualificada deles, mas acho que temos totais condições de sair com os 3 pontos aqui também. É uma vitória importante, né, para voltar para o primeiro lugar? Com certeza, até porque daí depois eles têm um confronto com o Tupã, e a gente vai jogar lá em Tanabi, a gente ganhando aqui deles, ganhando em Tanabi. Acho que já a classificação já vem e a gente já fica mais tranquilo para a próxima fase. E a diretoria da Portuguesa está fazendo uma promoção especial para encher o estádio. As arquibancadas estão sendo vendidas a R$ 10 e as cadeiras cobertas a R$ 15. Vale lembrar que os 2 primeiros colocados de cada grupo passam para a próxima fase. Completam o grupo da Briosa, o Tupã, terceiro colocado com 3 pontos, e o Tanabi, quarto colocado, que ainda não pontuou. Vamos falar agora sobre Jogos Olímpicos. O Brasil conquistou hoje sua 3ª medalha no Rio de Janeiro. A judoca Mayra Guiar ganhou o bronze depois de vencer a cubana Yalenis Castillo. No tênis masculino, outro bom resultado. Tomás Bellucci venceu pela manhã por 2-0 o belga David Goffin, número 13 do mundo, e avançou às quartas de final. Agora o brasileiro enfrenta o espanhol Rafael Nadal amanhã. Já no basquete masculino, a seleção não conseguiu superar a Croácia e perdeu por 80-76. No Santa Portal você encontra o noticiário detalhado das Olimpíadas do Rio, com destaque para os atletas da região. Vamos conferir agora como ficou o quadro de medalhas até o fechamento desta edição. Os Estados Unidos seguem na ponta com 33 medalhas no total. São 12 de ouro, 11 de prata e 10 de bronze. A China vem logo atrás com 10 de ouro, 6 de prata e 9 de bronze. Em terceiro lugar aparece o Japão, com 6 medalhas de ouro, 1 de prata e 12 de bronze.
A Austrália está em quarto lugar, com 5 medalhas de ouro, 3 de prata e 6 de bronze. A Coreia do Sul é a quinta colocada com 5 medalhas de ouro, 2 de prata e 4 de bronze. O Brasil está em 20º lugar com 3 medalhas, uma de ouro, uma de prata e agora uma de bronze. E os atletas italianos que vão disputar o triatlon nos Jogos do Rio chegaram essa semana a Santos. Parte do treinamento voltado à natação será realizado na piscina da Unisanta. A delegação italiana veio com 4 atletas, nenhum estreante. 3 deles disputaram os Jogos de Londres. David Ucellari, 29º, Ana Maria Mazzetti, 46ª e Alessandro Fabian, 10º colocado. Ele treinou muito, ele veio de um segundo lugar, de uma prata do campeonato europeu. Então ele está melhorando a cada dia mais. De 4 anos para cá ele melhorou muito o desempenho dele. Charlotte Bonin, que disputou os Jogos de Pequim, ficando na 44ª posição, completa a equipe italiana. Eles permanecerão em Santos até a próxima terça-feira. A competição no Rio será no dia 18 no masculino e dia 20 no feminino. O manager Gilberto Tamburri também falou sobre a rotina de treinamento dos triatletas na cidade. Vieram para Santos para adaptação, que Santos é uma ótima cidade, muito semelhante ao Rio, primeiramente ele falou. E geralmente eles fazem pela manhã, que eles precisam de mais tempo, eles fazem o ciclismo. E na parte da tarde, que é um treinamento menor e menos pesado, é a corrida e a natação. A edição de hoje termina aqui. Você pode sugerir matérias e enviar fotos e vídeos pelo WhatsApp da redação. O número é o 991-411430. Você também continua bem informado pelo Santa Portal. Uma boa noite e até amanhã. Tchau.